Livro do Êxodo, capítulo 14. Glória ao Todo-Poderoso. Glória àquele que vive e reina para todos sempre. Êxodo, capítulo 14, versículo de número 3. Versículo 3 e o 4. Glória a Deus. Amém? Que diz assim: então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui é bem conhecida de todos, né? Trata da passagem do povo pelo mar, a libertação do Egito, da escravidão. Mas há um ponto que me chama a atenção, pastora. É quando Deus está falando com Moisés, nesse momento aqui. Deus fala para Moisés: Moisés, fala para os filhos de Israel voltarem e acamparem em Piairote, entre Migdol e o mar. E assenteis ali o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon. Deus fala para Moisés, fala para o povo, pega todo o povo, volta e acampa aí em Piairote. Nós sabemos que Piairote, entre muitas traduções, quer dizer um beco sem saída, porque do lado tem montanha, do outro tem montanha e na frente tem um mar. Um lugar sem saída. Deus falou: volta, Moisés, com o povo e acampa aí nesse lugar. Fica exatamente aí aonde eu estou ordenando. E Deus ainda falou mais, pastor. Ele falou: olha, porque Faraó vai dizer uma coisa. Eles estão desorientados. Por que eles foram por esse caminho? Eles estão num beco sem saída. Deus falando para Moisés: eles vão falar, Moisés, Faraó vai dizer que eles estão desorientados. Eles não sabem o que estão fazendo, nem para onde estão indo. Estão perdidos. O Senhor estava: Moisés, eles estão pensando que o deserto acabou com vocês. Eles estão pensando que vocês estão perdidos, sem saída, sem saber o que fazer, sem direção. Porque Faraó não sabia. Por mais que ele viu Deus operando através de Moisés, Faraó viu as pragas no Egito, viu tanta coisa. Mas ele não sabia quem era o Deus de Israel. Ele não sabia o Deus que nós servimos, não conhecia de fato. Eles estão perdidos, estão desorientados. Deus está falando: volta e fica lá. E assim eles fizeram. E Deus ainda falou: mas o meu nome será glorificado. Irmão, quem nunca teve uma sensação de estar num beco sem saída? Quem nunca, servindo a Deus, sendo fiel ao Senhor, procurando fazer a vontade de Deus, mesmo sendo falho, limitado, mas procurando fazer a vontade de Deus, quem nunca se sentiu num beco sem saída? Quem nunca pensou que diante de uma situação difícil, complicada, não tem jeito, não tem solução, não tem o que fazer? O povo olha, está num beco sem saída, e para coisa piorar, Deus ainda falou: eu vou endurecer o coração de Faraó. Quando o povo olha para trás, está vindo 600 carros de guerra, um exército poderoso, e na frente o mar, sem saída, pastor. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Só que nós não podemos nunca deixar a dúvida tomar o nosso coração. Uma vez que Deus falou,
tenha certeza que Ele vai cumprir. No livro de Números, no capítulo 23, ele vai dizer: falaria ao Senhor e não cumpriria. Falaria e não cumpriria. Diria ao Senhor e não faria. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre. Ele está falando: Moisés, eu vou piorar a situação, mas fica tranquilo, Moisés, que o meu nome será glorificado. Era só o povo lembrar, gente, do que Deus tinha feito, de como Deus tirou eles do Egito, Fernando. Era só lembrar o que Deus já fez, como Deus transformou, pastora, como Deus libertou. Essa noite é noite de porta aberta, mas Deus não só vai abrir porta não, Ele vai abrir o mar se for necessário, para você passar e o nome dEle ser glorificado na tua vida. O beco sem saída era uma estratégia de Deus. Quantas vezes Deus nos leva por um caminho, irmão, que a gente faz: meu Deus, como é que vai ser isso? É só para nos dar experiência. É só para nos fazer amadurecer na fé e aprender a confiar nele de verdade, Thaís. Porque a gente falar que confia é uma coisa, eu pregar aqui que eu confio é uma coisa, eu cantar aqui que eu confio é uma coisa. Agora, na hora da luta, da prova, da adversidade, pastora, eu mostrar de verdade que eu confio, aí é outra história. Porque a Bíblia vai dizer que a fé ela tem que ser provada como ouro no fogo, irmão. Você acredita que Deus está no controle da tua vida? Você acredita que você tem sido guiado pelo Senhor? Que a palavra que você tem dado crédito é a palavra de Deus? Que o Senhor tem falado contigo nesse lugar? Que o Senhor tem direcionado a tua vida nesse lugar? Que aqueles que Deus tem usado aqui é o Senhor falando? Porque uma vez que Deus fala, irmão, pode ter certeza, o negócio vai acontecer. E às vezes Deus fala de coisas que no nosso momento parece absurdo. Como é que isso vai acontecer? Eu preguei domingo lá na igreja, pastor, acerca de José, uma história que nos incentiva a crer mais no Senhor. E quando você pega ali do capítulo 37 do Gênesis, vai até o final do capítulo 50, a Bíblia vai dizer que quando José conta o sonho para os seus irmãos, que eles iriam se curvar diante dele, seu pai, sua mãe, todos, ele está dizendo, ele está revelando que na verdade o que Deus está falando, que ele seria superior aos seus irmãos, sob autoridade sobre eles. Do primeiro momento, daqui a pouco quando vai ver, passa um tempo, ele está escravo no Egito, longe do seu pai, da sua mãe, da sua família, está escravizado, está sofrendo. Mas a Bíblia vai dizer, depois você lê em casa, do capítulo 37 em diante, você vai ver, e a palavra dizendo assim: e Deus era com ele. Fizeram um plano para matar ele, mas a palavra do Senhor sobre a vida dele era: você vai ser superior aos seus irmãos. Então ele não poderia morrer antes daquilo se cumprir. Tentaram matar, mas não conseguiram. Ele vai parar na casa de um oficial do rei. E a Bíblia vai dizer que lá o Senhor estava com ele. E tudo que ele colocava as mãos, mesmo sendo escravo, sendo vendido como escravo, tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava. Estenda a tua mão, assim já foi decretado e profetizado nessa noite, mas eu quero reforçar nessa noite, nesse lugar, por essa campanha, por esse culto, aleluia, por essa igreja, que tudo que você colocar as tuas mãos, tudo que você for fazer, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai abençoar onde você tocar, o Senhor vai, aleluia, porque a bênção vem dele. A bênção vem dele. Moisés, fica aí. Não é para sair daí, fica aí. Arma o acampamento e fica aí. Não é para sair. Tem gente, irmão, que não aguenta a pressão. Não aguenta uma pressão. Botou uma pressão, já sai desorientado. O Faraó está falando, eles estão desorientados.
Mas Deus está direcionando, fica aí. Não importa o que estão falando, fica aí. Fica nessa terra que eu vou fazer o milagre. Fica aí, arma o acampamento e fica aí, porque é aqui que eu vou operar um grande milagre e a libertação, a bênção vai ser completa, porque Ele não faz nada pela metade. Eles no primeiro momento estão tranquilos, mas quando eles olham e que eles veem os 600 carros de guerra, o exército furioso, aí começa. Um murmura daqui, outro murmura dali, outro começa a falar: Moisés, não tinha sepulcro no Egito para você nos trazer para cá para morrer aqui? Não vai morrer não. Fala pro teu irmão, não vai morrer não. Vai não, para com esse medo aí de morrer, vai morrer não. Não vai morrer agora não. Nem é hora não. Tem, já está quase marcando, Thaís, o culto fúnebre, estando vivo. Não vai morrer não, poxa. Não vai morrer não. Em vez de ter culto fúnebre, vai ter um culto em ações de graças. Vai ter um grande testemunho para a glória do nome dEle. O controle da vida está nas mãos do Senhor. É Ele quem manda, é Ele que desmanda, é Ele que faz, desfaz, refaz. É Ele que dá vida, é Ele que tira a vida. O controle está na mão desse Deus, do Todo-Poderoso. Não tinha sepulcro lá para a gente ser enterrado lá. Você nos trouxe para cá para morrer aqui. Aí Moisés falou: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais verão para sempre. O que vocês estão passando hoje, o sufoco, a luta, essa prova, essa perseguição, não, essa não vai ter mais não, vai ter até outras, vai ter outras lutas, mas essa luta, essa prova, essa adversidade, esse momento vai passar, aleluia, e esse povo que você está vivendo aí perseguindo, falando, vai dar tchau que você não vai ver nunca mais. Por quê, Moisés? Ele fala: porque o Senhor vai pelejar por vós. O Senhor vai pelejar por vocês. Nós temos a certeza, irmão, que quem peleja por cada um de nós é Deus. Às vezes não temos direito nem de falar, pastor. Às vezes não tem nem o que falar. Tem que se calar. É só para Deus nos justificar mesmo, irmão. Romanos vai dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica. Quem te justifica é o Senhor. Faraó está falando, Deus está falando: Faraó, Moisés, Faraó está pensando que vocês estão desorientados. Faraó está pensando que vocês estão perdidos, que vocês não sabem de nada, porque o pensamento do homem é um, e o pensamento de Deus é outro. Isaías no capítulo 55, eu gosto muito desse versículo, pastor, ele diz assim, ó: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Preste atenção nisso aqui. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei. O Senhor está falando: é a minha palavra que vale.
não é a palavra dos outros, não é o que o Faraó está falando, não é o que os caluniadores estão falando, pastora, não é o que o homem pode dizer, até baseado em uma realidade. Até baseado numa realidade. Não é o que vale. O Senhor está falando, o que vale é a minha palavra. Houve um tempo em Israel que o inimigo se levantou e cercou Samaria. Houve um cerco. Ninguém entrava e ninguém saía. E daqui a pouco, quando o cerco vai avançando, vai passando os dias, a fome começa a apertar. Não tem mais comida. Começam a comer cabeça de jumento e esterco de pombo. O negócio ficou sério. E foi piorando. Mas existia um homem de Deus lá. E aquele homem profetizou. E ele falou, amanhã é essa hora. Você acredita que Deus pode mudar a história de hoje para amanhã? Eu falei aqui de José, irmão, de uma noite para outro dia, Deus mudou completamente. Passou-se aquele tempo, aquele período que ele tinha que ficar lá no tempo determinado por Deus, mas mudou completamente. O homem de Deus chegou e falou, amanhã, a esta hora. Você acredita que pode Deus fazer em 24 horas, Deus pode mudar completamente a história da tua vida, da tua casa, da tua família? Deus pode abrir uma grande porta, se não tiver porta, Ele cria uma parede, e se não tiver parede, Ele abre o mar, Ele faz algo impossível, de uma noite para o dia, de um dia para o outro. Amanhã vai ter comida à vontade. Aí a Bíblia diz que o capitão da guarda falou, nem se Deus abrir janela dos céus, isso será possível. No livro de Hebreus vai dizer que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. O profeta olhou para aquele homem e falou, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer. Como é que Deus vai acabar com um cerco desse, pastora? Pelo amor de Deus. Como é que Deus vai acabar com uma crise dessa, Cristiano? Como é que Deus vai trazer comida para todo mundo? Vai entrar com uma providência tão grande? Não, os meios de Deus trabalhar, a gente não tem como entender. Isaías está falando, os meus pensamentos são maiores. A gente fica pensando como ser humano. Não tem como alcançar os pensamentos de Deus. A gente pensa como homem. Quando Pedro ele deu lugar ao inimigo, naquele momento que ele repreende Jesus, quando Jesus fala o que ele iria passar, a crucificação, falando todo, não, Senhor, de maneira nenhuma vai te acontecer isso. Aí Jesus olha para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás, porque você pensa como homem, não como Deus. Você pensa como ser humano, não como Deus. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Por isso que vale a pena confiar, por isso que vale a pena obedecer, por isso que vale a pena ir no estreito, no apertado, mas crer. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. A palavra dEle não volta vazia. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Não importa o que está do meu lado, não importa o que está à minha frente, não importa a realidade que eu estou vivendo. Se Ele falou que vai ter comida à vontade amanhã, pode esperar e marcar a hora, porque vai ter, irmão. Vai acontecer. Tem que acontecer. Mas fica aí. O meu nome será glorificado. Aí começa a apertar, porque o inimigo está chegando mais perto. E cada vez mais furioso. Aí a palavra diz que, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz os filhos de Israel que marche. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus está falando, mas o inimigo está avançando. Mas está avançando exatamente para onde Deus quer, irmão. Já viu que a coisa parece que Deus fala e vai apertando cada vez mais, pastor?
Mas é exatamente para o lugar onde Deus quer que fique mesmo. É no ponto exato do milagre acontecer. Deus permitiu que a cidade fosse cercada. Ele podia acabar com o cerco em qualquer momento. Mas permitiu de chegar ao ponto de matarem até criança para comer. De negociarem cabeça de direção, que quem governa todas as coisas, que quem tem verdadeiramente o poder é Ele, é o Senhor. Ele permite. Deus está falando com Moisés, está guiando o povo, está mandando marchar, mas o exército está vindo. E ele está falando, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que entrem atrás de vocês, no meio do mar. Faraó não conseguiu ver, irmão, o milagre que estava acontecendo. O mar se abre, o povo está atravessando, e o ódio, a fúria está tão grande que eles não param para observar. Espera aí, gente. Olha o que eles fizeram, o que o Deus dele fez lá no Egito. Vamos parar por aqui. Deus cega o inimigo, irmão. Às vezes você fica assim, por que não consegue enxergar a realidade? Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Por que não está vendo que vai quebrar a cara? Ele não está vendo que vai se arrebentar. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Às vezes o ser humano, para despertar, tem que quebrar a cara mesmo, tem que se arrebentar todo, para depois falar assim, olha, eu ouvia falar, agora os meus olhos veem o Senhor. Às vezes tem que deixar, só orar mesmo. O Faraó podia ter parado e observado. Não, Deus falou, eles vão entrar. E aí que vai ser a ruína deles. Eles vão saber que eu sou o Senhor. Eles vão saber quem é Deus na tua vida. Tem pessoas que precisam, não é porque você tem raiva, não é porque você tem ira, não é porque você tem mágoa, não. Tem pessoas que precisam ver Deus na tua e na minha vida, irmão. Simplesmente para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é pensando em nós. Na verdade, Deus nos usa às vezes como instrumento para a vida deles, para que haja um despertamento, para que haja um arrependimento, para que haja uma mudança, para que haja uma transformação. Aqui Deus já tinha decretado que ia acabar com o exército de Faraó. Não tinha jeito. Mas tem situações que Deus vai nos colocar para servir de bênção para outros, nos colocar no beco sem saída, para que outros também, para que outros glorifiquem o Senhor. Aí a Bíblia diz que o anjo de Deus que estava adiante dos filhos de Israel se retirou e se pôs atrás, entre o exército de Faraó e os filhos de Israel. Aí a nuvem, também a coluna de nuvem, se retirou adiante deles e se pôs atrás. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para estes, para vocês, para nós, iluminava. Deus está trabalhando a nosso favor nessa noite. Levanta a tua mão e vai glorificando a Ele. Isso, levanta a tua mão e vai dando glória no nome dEle. Dá glória a Deus. Dá glória ao nome do Senhor. Parece uma loucura, mas enquanto nós estamos aqui adorando a Ele, cantando louvores a Ele, ouvindo a palavra dEle, tenha certeza, irmão, que Deus está trabalhando, está agindo. Muitos não estão vendo, mas a luz do Senhor está indo adiante de cada um de nós. Tinha um anjo que se colocava à frente, tinha uma coluna de fogo que ia à frente, e tinha uma nuvem que guardava. Deus está falando, eu estou guardando, eu estou guardando, eu estou protegendo, eu estou, aleluia, livrando nessa noite. Abra a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Isso, dá glória mesmo. Sabe por quê? O inimigo quer ver o tempo todo a gente reclamando e murmurando. Aí você chega na igreja, a palavra de Deus para a tua vida, dá glória, glorifica o Senhor. Aí a gente chega lá fora, se depara com a luta, a gente quer murmurar. O diabo fica, murmura, reclama, meu. Murmura. E o Senhor está falando, glorifica.
Dá glória. Dá glória, aleluia. Quando tu vê, glorifica o nome do Senhor. Glória, 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 glória. Vão achar que ficou doido, vão achar que ficou maluco, vai achar que está desorientado, desorientada. Está numa situação dessa tão difícil e está dando glórias a Deus. Loucura. Aí Deus está protegendo, está guardando, o inimigo está vindo furioso. Aí a Bíblia diz que Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite fez o mar em terra seca. As águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas foram para qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios perseguindo, entraram atrás deles, até o meio do mar, com todos os seus cavalos e carros de Faraó. Na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e na nuvem viu o acampamento dos egípcios e os alvoroçou. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fez-lhes andar dificultosamente. Você está entendendo isso? Deus vai começar a dificultar para o inimigo. No primeiro momento estão vindo com força total, pastor. Estão vindo com força. Estão vindo depressa. Agora Deus já começou a agir e mudar o cenário. Eles já estão andando com dificuldade. A coisa para eles começaram a apertar. A figura começou a mudar, pastor Alberto. O cenário começou a ser transformado. Começou agora um cenário novo. Agora a dificuldade não está, a fúria, a força não está mais com eles. Agora a dificuldade que chegou até eles. Emperrou-lhe as rodas, fez-lhes andar dificultosamente. Então disseram eles: fujamos da presença de Israel. Mas já era tarde. Já era tarde. Eles estavam exatamente onde Deus queria. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios. Tudo que Deus falou. Lembra aqui do começo? O meu nome será glorificado. O meu nome será glorificado. Lembra do que Deus falou na tua vida? Lembra do que Deus prometeu na tua casa? Deus está falando: o meu nome será glorificado, pastor Azinho. O meu nome será glorificado. O cenário pode estar o mais absurdo possível. O beco pode estar sem saída, mais apertado e estreito ainda. Mas o Senhor está dizendo e está mandando eu profetizar sobre a tua vida. O cenário será mudado. O cenário será mudado. A coisa vai mudar. E o nome dele será glorificado. Aqui está acontecendo exatamente o que Deus falou. O mar fechou. Moisés estendeu a mão, o mar retornou com a sua força ao amanhecer. Os egípcios foram ao encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército. O inimigo foi derrotado. O inimigo foi derrotado. O inimigo caiu por terra. Fica de pé. O inimigo caiu por terra. O inimigo está caindo por terra nessa noite. Tudo aquilo que ele armou e planejou, e parecia que ia dar certo, pastor. Parecia que o plano dele ia dar certo, mas não. Tem uma promessa. Tem uma palavra. Tem algo de Deus, irmão. Tem uma unção do Senhor nesse lugar. Tem uma palavra de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Novidade de Deus chegando. Tem um chamado de Deus para a tua vida. Tem novidade
Parece que nada parece que não vai andar mais, parece que a coisa vai paralisou e vai ficar assim. Não, o Senhor está falando, não, você só está acampada em Piairote. Fica tranquilo que daqui a pouco o mar vai se abrir, daqui a pouco a realidade será outra, daqui a pouco portas irão se abrir, daqui a pouco o mar, aleluia, vai se tornar em seco. Você vai passar, você vai chegar do outro lado e você vai cantar o hino da vitória e vai dizer que só o Senhor é Deus. Levanta as tuas mãos. Adora Senhor, adora Senhor. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter os olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor.